Quer mais? É. Dale, 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 dale. Quer mais? É. Muito bem, tá começando mais um Pode Dali Podcast e hoje, mais uma vez, nosso quadro O Melhor Emprego do Mundo e hoje com uma convidada mais do que especial que está aqui ao meu lado, aqui aparecendo ao meu ladinho, mas ela também está virtualmente, é Rebeca Guiar. Muito bem-vinda, seja bem-vinda. Fale um pouquinho aí, levemente, sobre você, o que que você faz e aí nós já vamos começar nas perguntas. Show! Oi, oi, gente! Obrigada pelo convite. Como o João já me apresentou, eu sou a Rebeca. Eu sou uma manauara que atualmente mora no Rio. E hoje estou aqui porque eu faço educação física, assim como o João. E, além disso, eu também trabalho com dança. Então, sou professora de dança. É isso que eu faço da vida por enquanto, né? Olha, a gente aqui só entrevista a manauara de sucesso. O nosso primeiro Ó, tá convidado foi vendo? também manauara, o Williams Araújo, que ele saiu daqui e hoje está morando na Bélgica, através lá da engenharia de computação que ele fez, e agora Não é tá pouca só coisa não, né? sucesso. Pois é, aí olha, mais uma pessoa, um exemplo aí. Você saiu daqui pro Rio, na cara e na coragem. Na E cara aí e na tá, coragem, com 15 anos na olha cara. aí. Então aqui é só desse nível para cima. Então a gente espera que um dia a gente possa te entrevistar pessoalmente, que seria um prazer reencontrá-lo. No dia que a gente Com puder certeza. novamente abraçar e ir na casa dos Ah, outros vai sem ser problema nenhum, ótimo. vai ser maravilhoso. Com certeza. Então, desde já agradeço a tua participação. E então a gente vai falando aqui, nossa conversinha, fica à vontade, sem medo, sem nervosismo, porque o público, o nosso público aí é um público atencioso e vai gostar bastante, com certeza, dessa entrevista. Então, eu aconselho você que está ouvindo ou está assistindo, tanto pela Twitch, no Twitch, twitch.tv, quase que não saía, twitch.tv/barra ujmarcos, ou lá no YouTube, youtube.com/barra ujmarcos, ou através do Spotify. Você vai escrever lá, Pode Dar Podcast no Spotify, que você também vai estar encontrando a entrevista aí, a entrevista, não, o podcast, o bate-papo na íntegra. Então, começar logo com Tô muito importante. a primeira pergunta, que eu fiz também para o Will e vou fazer para todos os outros convidados que estão virão aqui no programa. A instrutora Fit Dance, Rebeca, me responda uma coisa. Ser Diga. um instrutor Fit Dance é a melhor profissão do mundo? Olha, eu Primeiramente, acho muito arriscado. Fala. primeiramente na sua visão como você. Agora, na Tá, visão da sociedade, no geral, é outra parte. tá. Eu acho que é assim. Ai, vou filosofar, gente. Né? Eu acho que não existe a profissão perfeita, a melhor profissão do mundo. Uhum. Eu acho que existe o que a gente gosta de fazer e, de acordo com o gosto, a gente faz aquilo se tornar bom. Perfeito nunca vai ser, mas pode ser muito prazeroso. Então, eu vejo essa profissão hoje como uma coisa prazerosa para mim. É claro que eu tenho os meus dias de estresse, eu tenho os meus dias de cansaço. Gente, é a vida, né? Vida adulta, ambiente de trabalho. Mas, ainda assim, é uma coisa que eu me vejo muito feliz fazendo. Então, eu acho que eu posso... Não, eu realmente não consigo arriscar a dizer que é a melhor profissão do mundo e que é perfeita. Mas uma coisa para mim que me deixa super feliz é notar que tem dias que eu tô cansada, eu tô exausta. E eu tô assim, ai, poxa, tem aula agora, meu Deus, mais uma. Só que assim, eu começo a dar aula, 5 minutos depois, passou. E eu tô super feliz, entregue, fazendo a coisa que eu mais amo fazer, entendeu? Uhum. Então, acho que essa é a lógica, assim, do que é bom e do que é próximo do perfeito para cada pessoa. Isso aqui. Filosofia. Falou bonito. Parabéns. Então, Obrigada. aí só para começar a contextualizar, tu falou agora na tua apresentação, brevemente, tu faz educação física, aí, mas assim, o histórico com a dança e com a arte, podemos dizer assim, já é uma coisa que vem de muito tempo.
Que a primeira Sim. lembrança que eu tenho, assim, é lá na época que a gente estudava lá no Sesc, tu era da aula da coreografia da banda marcial, fazia, né? Então, como é que começou, Fazia muitas assim? coisas. Tipo, desde criancinha que tu gostava dessa área. Sim, eu comecei a dançar com 5 anos, na verdade. Eu fazia aula no Cláudio Santoro. Eu não sei nem se o Cláudio Santoro tem aula ainda, mas ele era um espaço, né, de Manaus que fornecia diversas aulas gratuitas, abertas, de artes no geral. E aí eu comecei a fazer dança lá, comecei no básico, né, no balé. E o próprio espaço ele fornecia assim uma opção para quem quisesse levar aquilo para a vida, digamos. Então, conforme você ia subindo nos níveis, né, passando para as próximas etapas, eles te ofereciam uma opção, por exemplo, se você queria continuar naquela modalidade ou se você queria fazer um geral. É como se fosse um curso. Uhum. Então, eu segui essa opção depois de um tempo e eu tive aula de diversas modalidades de dança. E aquilo foi cada vez me cativando mais. Então, assim, Uhum. no início era para ser um hobby e acabou virando a paixão da minha vida. Aí, no E caso, fora aí, o balé, tipo, quais eram os outros tipos de dança que tinha? ó, a base, né, era o balé clássico, mas tinha jazz, dança Uhum. contemporânea, dança moderna, eu tive sapateado, eu É louco. tive teoria também, então história da dança Uhum. e por aí vai. Então, assim, era realmente uma formação muito legal, sabe? Até Uhum. porque na época não era tão comum as pessoas fazerem graduação em dança, então era um curso que contava como um curso profissionalizante, assim, sabe? Sim. Em muitos lugares aqui aceitavam esse diploma, então era realmente uma experiência muito, muito rica, assim. Uhum. É, você tinha que Aí, cumprir um oi, tempo assim, tipo, tinha o curso, no caso, tinha que finalizar assim, tinha. Era mais ou menos assim. Você entrava na modalidade que você queria, né? Como eu falei que eu comecei com balé, e aí Aham. você tinha que fazer pelo menos 3 anos dessa modalidade. Então eu fiz nível 1, 2 e 3. Conforme você vai passando, né, que vai definindo o tempo que você vai ficar. Depois, quando você entra nessa outra modalidade, eles chamam dos níveis de formação. E são 4 níveis de formação. São Aham. mais 4 aninhos que você fica ali. E assim, é um tempo bem legal, porque no início eu fazia aula 2 vezes na semana, 1 horinha. Aí já no nível 3 era um pouquinho que assim, no balé era quando a gente começava a usar sapatilha de ponta, por exemplo, né? Uhum. Então já estava ali um pouco mais próximo de algo mais sério, digamos assim. E aí as aulas já tinham uma duração maior, alguns professores davam aula 3 vezes na semana, e por aí vai. Esse nível de formação era aula todos os dias. Minha, E a gente tinha mais de uma aula por dia. Então eu tinha, no caso, 2 aulas, a minha aham. grade era de 2 aulas, e cada uma com 1 hora e meia. Ou seja, eu passava 3 horas Pela lá fé. todos os dias. Era Ou praticamente uma seja, faculdade mesmo. e no estilo Isso. mesmo de treinamento mesmo de um atleta Exato, profissional, né? exato. No caso de um Isso dançarino aí. profissional. Isso, aí tanto que eles faziam Aham. essa proposta, né, da gente passar por várias modalidades justamente para que você conseguisse ter vivência daquilo. Então, assim, se eu quisesse me especializar em jazz, ok, mas se eu quisesse também me especializar em sapateado, show também, eu tinha base para isso. E é uma grade, né, entre aspas, que ia mudando com os anos também. Infelizmente, eu não consegui concluir, porque quando eu estava no segundo ano, né, na formação 2 foi quando eu machuquei o joelho pela primeira vez. Uhum. E aí lá, como eu falei, era aberto ao público, né? Mas a gente também tinha que cumprir com sem faltas, com frequência, etc, para você Uhum. não perder a sua vaga, né? E E, aí, por conta dessa situação do joelho, eu acabei perdendo, porque eu tive que ficar muito tempo afastada, putz, e aí, enfim, encerrou e, essa mas parte. essa questão do joelho aí, é assim, possivelmente devido a, assim, a prática excessiva, uma coisa. Não foi. Foi realmente um acidente. Assim, não foi Uhum. um acidente, tipo, um acidente de carro, mas eu Sim. caí, tava jogando, foi em outra situação, Uhum. e aí eu caí de mau jeito e eu tive uma luxação da patela. Então minha patela saiu do lugar e foi para lá do outro lado. E Entendi. aí, isso na hora não foi nada demais, mas com o tempo,
Aí, nesse caso, já entra todas as minhas vivências, não só a dança, né? Uhum. Mas tudo que eu fazia, porque eu sempre me mexi muito, eu sempre pratiquei muitos esportes e etc. Então, a junção disso tudo, somado com esse episódio, foi colaborando para que eu tivesse mais luxações e mais, e mais, e mais, até que um dia eu rompi, fiz cirurgia, etc. Enfim, outra história Aham. enorme. Esse show ele tem mais história do que muita gente. Tem, ou se tem. Aí, Mas, pois é, depois dessa vez, isso aí tinha quantos anos mais ou menos, quando tu eu tinha fez 12 anos. 12? Não tava criança. Eu era um neném. Aham. Aí, depois, deu uma pausa na dança. Eu tive que diminuir muito, né, a Uhum. frequência. Então, assim, eu já tinha perdido a minha vaga lá, que obviamente eu tentei recuperar, mas eu realmente não consegui. E mesmo que tivesse conseguido, por conta do joelho, infelizmente eu não ia conseguir manter, Uhum. porque foi uma coisa que impactou muito, assim, na minha performance no geral, na época. Uhum. Então, foi o ano em que eu fiquei focando em outras coisas. Então, foi o ano, por exemplo, lá da escola, né, na época da banda marcial, Uhum. que era uma dança mais leve, assim. Sim. Então, eu acabei focando mais nesse estilo. Como eu sentia falta de fazer aula, eu fui fazer aula em outros lugares, mas que também eram mais tranquilos. E assim, fui seguindo, né, a minha trajetória Uhum. e até formar no ensino fundamental. Certo. Aí, quando chegou na época do ensino fundamental, aí foi quando aconteceu, no final do ensino fundamental, no caso, aí deu uma outra virada assim na vida, que foi quando, Foi. né, eu lembro na época lá que você se tornou uma celebridade na escola, porque saiu de lá e isso que aí, no caso, saiu daqui de Manaus, né, e foi morar no Rio de Janeiro. Isso, foi quando eu dei a louca, o meu surto. Uhum. Mas era uma coisa também que já estava escrita. Eu fui estudar, né, na Escola Sesc de Ensino Médio, também conhecida como ESEM. Fiz o processo Uhum. seletivo durante 2014 inteiro, que foi meu nono ano. E aí, lá no final do ano que sai o resultado, então foi quando eu descobri que eu ia mesmo, né, meter o pé. Aham. E aí lá no E aí, Ezen, aí, assim, porque, tipo, o Ezen tipo, eu acho um outro mundo, assim, pelo que eu vejo, é né, muito. olhando, olhando, assim, principalmente na época que a gente falou assim, eu fui lá pro Rio de Janeiro. Sair da cidade já é uma parada muito louca, ainda mais ir para um lugar onde, tipo, existem milhares de coisas e tal. E é pouco conhecido, eu acho, né? Tipo, se eu não tivesse estado no Sesc, eu acho que eu não tava sabendo o Sim, que que era até sim. hoje. Então explica assim, brevemente, o que que é o Ezinho. Tá. Brevemente é difícil, mas vamos lá. É uma escola residência, no caso. Eles não Uhum, gostam de chamar de internato, porque de fato não é. É uma sim. escola residência que fica no Rio de Janeiro e tem um processo seletivo para o país inteiro. Então, por isso que eu, Manauara, né, tava na minha casinha feliz e fiz o processo seletivo para essa escola. E assim, realmente ela não é gigantemente conhecida, Uhum, mas existe também o seu público, só que é porque a ideia da escola é ser focada mais nas escolas públicas e como é uma escola do SESC, eles divulgam também para o SESC. uhum, E aí existe uma certa concorrência, enfim, né? Hoje em dia o projeto da escola mudou um pouco, então provavelmente algumas coisas que eu vou falar não estejam atualizadas. sim. Mas assim, quando eu passei para a escola, todos os alunos eram de todos os estados do nosso país. Uhum, Então, existe uma proporção, né, para divisão de vagas, etc. Mas, assim, todo mundo vinha de algum lugar. E tem a galera que é do Rio também, né? Mas aham. as pessoas do Rio moram na escola também. Inclusive, os professores moram na escola. Existe Os uma parcela muito. professores? Sim. Eu não Na sabia verdade, disso, os não. funcionários no geral, sim. É muito Não, legal. tá de Então, brincadeira. assim, existe uma parcela de funcionários que não mora, até porque Aham. o colégio é grande e tudo mais, mas também, né, não é enorme. Então, assim, mas grande parte dos funcionários, né, eles moram no colégio com a gente. É. Então, isso tudo torna a experiência, assim, é uma utopia. O É uma cara, utopia de as verdade. pessoas De iam lá verdade. nos estados também pegar os funcionários. Tu não quer Não, os matar? funcionários são cariocas mesmo. Uhum, Só que é porque assim,
os alunos moram na escola. A gente tem uma Saquei. carga horária para cumprir, Uhum. né, de acordo com a grade, etc. Mas a gente não estuda toda hora. E o que eles vão Uhum. fazer com 500 alunos de outros estados, todos menores de idade? O que eles vão fazer? Então, Ensino assim, médio, desde né? o Aquela início, idadezinha ensino boa médio, pra fazer besteira. ô, meu pai. Então, por isso que grande parte dos funcionários também moravam lá, porque existe todo um esquema, assim, fora de sala de aula também. Aham. E, gente, melhor coisa que eu já fiz na minha vida, de longe. Eu não consigo nem falar pouco desse lugar. Se me deixar, eu passo uma semana falando de cada coisa que eu vivi ali, de cada detalhe, porque foi incrível em todos os aspectos. Então, agregou muito para mim, para hoje, profissionalmente e tudo mais. Então, em termos acadêmicos, foi sensacional, Uhum. mas para a vida agregou mais ainda, porque essa experiência de realmente viver com um cantinho, Aham. sabe? Com uma pessoa de cada cantinho do país, é surreal, assim, porque isso te abre os olhos para muita coisa. Uhum. Isso parece Então, muito. Parece coisa de filme, né? Tipo aquele que a gente sim, vê assim no sim, filme americano, assim. É surreal. é muito cena de filme, é muito cena de filme mesmo. Então, a gente aprende muita coisa com as pessoas, porque cada pessoa tem a sua cultura, sabe? Aham. Às vezes, mesmo sendo uma pessoa do mesmo estado que a outra, é de uma cidade diferente, de uma parcela do estado diferente, Uhum. que tem uma cultura também diferente. Então, assim, é uma troca gigantesca. Então, foi isso. Foram 3 anos, né? Infelizmente. Queria que pudesse ser mais. Mas foram 3 anos muito importantes para mim, que mudaram muito. E mudaram num nível em que, assim, eu passei a minha vida inteira, né? Sempre dançando, sempre movimentando o corpo e tudo Uhum. mais. Mas no final, assim, do ensino fundamental, eu queria muito fazer engenharia civil. E é uma profissão que eu realmente gosto, sabe? Que Aham. eu tinha certa identificação também. Mas nessa escola, no terceiro ano, a gente tinha experiência de trabalhar na escola. Então, assim, era uma experiência quase que completa. A gente Aham. mandava currículo para os setores, fazia entrevista e tudo mais. E aí eu Aham. pensei assim, eu já sei o que vai ser da minha vida se eu decidir fazer educação física, porque, claro, eu nunca descartei essa possibilidade. Mas eu não sei o que vai ser da minha vida se eu decidir fazer engenharia. Então, eu vou Uhum. trabalhar na engenharia. Aí eu trabalhei alguns meses, né, do meu terceiro ano lá no setor de engenharia da escola, que foi outra experiência, assim, Caraca. muito maneira também, muito mesmo. Eu ainda tive a oportunidade de acompanhar a obra na escola. Então foi muito legal, porque, Pô. assim, o terreno, né, gente, essa escola é gigantesca, parece uma cidade de verdade. Só que Uhum. ela foi construída num terreno que não é muito legal. Então, o solo, ele fica cedendo toda hora. E aí a escola, cansada de fazer obra toda hora, resolveu fazer uma obra maior, né, investir um pouco mais, para tentar alinhar o solo. Só que isso foi acontecendo por etapas, mas eu Uhum. peguei a primeira etapa, então eu acompanhei isso tudo. Aí, enfim, muito maneiro. Mas, Imagina. na Então, prática, então eu quer dizer que, tipo, acabei. a pessoa ia lá, escolhia, digamos, o que ela queria trabalhar e ela mudava o currículo, tinha entrevista, tinha tudo, como se fosse a vida Isso, real mesmo, assim. isso, E isso. aí, tipo, cara, isso é muito bacana, tipo, Não, isso é muito maneiro. Eles demais, faziam. demais. Muitas propostas da escola eram assim, Uhum. tentando o máximo possível preparar mesmo a gente para coisas que a gente viveria lá Uhum. fora, porque a E, gente brincava muito que a gente estava na nossa bolha, né? E de fato estávamos. sim, Só que a todo momento a gente era estimulado e preparado para a hora que a gente fosse embora dali. Então, não foi só essa experiência, foi exato. muita coisa que me preparou Uhum. para Tipo, muita coisa que eu vivo hoje. pra se virar mesmo, né? Tipo, pra se Sim, virar pra sim. vida. A E própria aí, experiência da escola já é assim, né? aham. Porque, ok, a gente de certa forma é mimado ali dentro, mas, tipo, você entra na escola e você mora em prédios. Então, você divide o quarto com mais 2 pessoas. E assim, é você que lava a sua roupa, você e os seus colegas que limpam o quarto. Existe Uhum. toda uma responsabilidade ali, né? Fora, assim, sua rotina. Você precisa se alimentar bem, não vai ter a sua mãe ali
falando que você tem que comer, ou enfim. Tem o restaurante para preparar comida, ok, mas ainda assim é um princípio muito bom, uma base muito boa de autonomia, sabe? Questão da Depois economia disso, também tinha essa parada? Tipo assim, você tem que também, ter o teu também, dinheirinho. também foi uma coisa que foi muito legal, porque assim, a escola, ela é uma escola privada, porque é Uhum, do SESC, né? E o SESC é uma instituição privada. Porém, como eu falei, a gente faz um processo seletivo, então a gente ganha a bolsa 100%. Não existe outra opção de você estudar lá, a não ser com bolsa 100%. E uhum, aí, a única maneira que a escola tem de mostrar para os investidores que aquele projeto é bom, que ele está funcionando, é com as notas do Enem. É claro que, assim, tem muita gente que faz diversos processos para faculdades, até porque tem algumas faculdades que têm o seu próprio processo também, né? Mas o Enem é o exame nacional, gente. Então, uhum. acaba sendo esse o parâmetro. Então, assim, a gente vive o terceiro ano principalmente para o Enem. Só que o Enem, normalmente, naquela época, né, acontecia ali em outubro, novembro. Então, depois do Enem, eles começaram a realmente preparar a gente para a vida. Até porque é muito comum que as pessoas, às vezes, não voltem para casa e Uhum. sigam indo para outros estados, assim como eu, né? Então, Foi o teu eu caso, fiquei né? lá. Eu fiquei no Rio, mas muita gente sai de Minas e vai para o Rio também, ou então vai para São Paulo, sai do Nordeste, vai para o Sul, sai do Sul. E tem muito, cara, eu tenho vários amigos que vieram para Manaus. Então tem gente que literalmente Sério? trocou comigo. Caramba. Eu tenho duas amigas do Sul que estão aqui e tem uma de Minas também que está aqui. E por aí vai. Então, assim, é um troca-troca. E isso é uma das coisas que eu acho mais legal também, porque Muito. você conhece um pouquinho de cada estado só por conhecer uma pessoa dali, Uhum. sabe? E aí isso te abre, gente, um leque assim. Eu já tinha noção de que eu tinha um leque de possibilidades, mas eu entrei ali e aquilo se multiplicou por 1000, sabe? Aham. E E aí, pois é, no finalzinho eles davam um suporte muito grande em relação a isso. Então a gente aprendia assim sobre economia nesse sentido, né? De tipo, como que eu vou lidar com os meus gastos, com a minha vida, até mesmo se você não fosse sair de casa, sabe? uhum. Mas a gente sempre tinha umas conversas legais em relação a isso. Eles sempre convidavam também ex-alunos, porque tem muito ex-aluno que fica no Rio, de outras turmas. Inclusive, eu já voltei na escola para dar palestra Uhum. depois. E aí a gente fala sobre vestibular, fala sobre vida, fala sobre tudo. Pô, muito legal. Agora, uma dúvida. No questão Hum, de as pessoas desistiam também. Tipo assim, tinha muita gente que não aguentava. não tinha muita gente, Uhum. mas tem. Porque a gente falando assim é mágico, é lindo. Aham. Eu, inclusive, morro de saudade, eu tenho uma Uhum. gratidão enorme, mas ali na hora também, vivendo aquilo todo dia, não é fácil. Porque existe uma demanda acadêmica muito grande. Afinal, eles dão uma estrutura gigantesca para a gente e, obviamente, eles te cobram na mesma moeda. Uhum. E o contexto geral, né? Então, Sim. assim, você tá longe da sua casa, você tá longe da sua família, você tá longe da sua estabilidade num colégio onde você não conhece ninguém, porque é muito difícil as pessoas entrarem ali com conhecidos. Uhum. Então, assim, você não conhece nada, você não conhece ninguém, você tem que mudar completamente a sua rotina. A gente podia sair da escola com diversas restrições, mas assim, não era a coisa mais fácil do mundo, então você não consegue nem espairecer, sabe? Uhum. Porque tem momentos que às vezes a gente só quer ficar sozinho, e é meio difícil ficar sozinho lá, Sim. porque é tudo muito compartilhado. Então, assim, às vezes a junção disso tudo não fazia muito bem para algumas pessoas, Uhum. ou a própria pessoa não estava no momento mesmo para viver aquilo. Então, Sim, sim. existia assim uma parcela, mas não era uma parcela grande. Então, tinham turmas que às vezes uma pessoa desistia, tinham turmas que às vezes duas pessoas desistiam. Teve uma turma, mas foi depois da minha, que foi um dos maiores índices de desistência, mas é porque foi um ano de muitas mudanças também. Uhum. Então, muitas mudanças não só na escola, mas econômicas, sabe? E isso Sim. acaba influenciando também. Então, é isso. Muito bacana essa experiência, acho que é tipo meio que única, assim, né? Tipo,
É, a única que eu digo, eu acho que é a única, assim. Ainda mais nessa fase, É assim, né, da muito. adolescência, né, que a gente quer se tornar, sei lá, mais livre e tal, independente. Então, tipo, eu acho que acrescentou muito, assim, né, pelo que, tipo, sempre que desde quando eu te conheci e tal, sempre vi que você foi sempre muito independente, assim, sempre falava bem, articulava bem, mas aí né? Sempre esse ar de maturidade. Então, acho que muita gente também adquiriu muita maturidade vivendo nesse ambiente, né? De independência, assim, principalmente nessa idade. E aí, depois, tu decidiu ficar por lá. Aí, tipo assim, Foi. já tava por lá mesmo, viu que lá tem o quê? Mais oportunidades? Ou gostou do lugar? Como é que foi? Foi uma mistura de coisas, na verdade, porque, como eu falei, né, na época eu tinha a minha dúvida de engenharia. Uhum, E aí o que eu comecei a priorizar foi assim, qual é a melhor faculdade que eu consigo? Isso no país. Eu nunca tive uhum, muita vontade de estudar fora do país. Então, eu estava focada em ficar aqui mesmo no Brasil, porque ainda tem as pessoas também que querem, né, ir uhum, para mais longe. Então, eu fiquei focada assim, qual é a melhor faculdade do país para o curso que eu quero fazer. E aí eu pesquisava, né, para engenharia e para educação física. Quando eu queria fazer engenharia, eu pensei muito em ir para Santa Catarina, porque a federal, né, de lá é uhum. muito boa nas engenharias gerais. Certo. Mas acabei decidindo educação física. E a UFRJ, que é onde eu estudo hoje, gente, é a faculdade do Brasil, entendeu? Uhum. Puxando sardinha pro meu lado, é a melhor faculdade do Brasil. Então, eu acabei tomando essa decisão por diversos fatores, porque eu já tinha conhecido o Rio antes da escola, então, de certa forma, eu sabia mais ou menos como era a cidade, porque eu passei bastante tempo lá quando eu fui viajar. Uhum. E eu tinha amigos do colégio que eram do Rio também, então, caso eu precisasse de um suporte, tinham muitas pessoas que queriam ficar. E, além de tudo, era a faculdade que eu queria estudar, né? Então, Uhum. assim, por um tempo eu cogitei ir para o Espírito Santo, porque era uma faculdade muito boa também. E eu tava com medo também de não passar, né? E todas Uhum. essas coisas. E comecei a pensar, ai, minhas opções e tudo mais. E aí vem aquela pergunta: e aí, mas você não pensava em voltar para Manaus, não? Aí eu ficava, né? Porque é claro que eu sinto muita saudade da minha família. Uhum. Eu sinto saudade também de parte da rotina que eu tinha, mas naquele momento eu achei que esse seria o melhor, então eu só fui. Aí voltei para casa, né, depois de me formar, Uhum. mas já voltei sabendo que eu ia ficar. Tanto que eu acabei no início, depois de ter formado, eu fiquei um tempo na casa de uma amiga, que ela foi perfeita, ela e a família Uhum. dela foram tudo para mim. Eu não sabia o que, que eu ia fazer, porque eu fiquei assim: eu moro na escola, beleza, mas e aí? Eu vou voltar para casa da minha mãe em Manaus, e quando eu voltar para o Rio de novo, eu vou ficar onde? Uhum. Entendeu? E aí um dia eu tive essa conversa com essa amiga, né, me abri totalmente assim para ela e ela me surpreendeu muito porque por acaso a gente estava conversando numa sexta e no final de semana ela ia para casa. E aí ela chegou na segunda-feira me chamando para conversar e falando que tinha conversado com os pais dela sobre o que a gente tinha falado e que eles me chamaram para ficar lá. Gente, Caraca. assim, eu não consigo nem descrever o que foi Uhum. aquilo. Fico até nervosa, fico toda arrepiada só de lembrar, porque isso fez muita diferença também. E, obviamente, eu sou muito grata, né, a eles. Uhum. Então, eu estava super certa, eu não tinha nem passado na faculdade ainda. Mas eu já tinha deixado parte das minhas coisas na casa dela. Aí eu formei em dezembro, né? Uhum. Vim para Manaus, fiquei aqui um tempo, minha família. E em fevereiro voltei lá para o Rio. Ainda não tinha passado na faculdade. Mas assim, loucuras que a gente faz Uhum. porque alguém sopra no teu ouvido e fala que vai dar certo. E deu certo. Então, tô aqui, né, estudando na faculdade que eu queria, fazendo o que eu queria, deu tudo certo. A pretensão era morar com duas amigas, então eu fiquei esse tempo, né, hospedada na casa dessa outra amiga. Uhum. E depois eu com essas outras duas
Nós conseguimos alugar um apartamento, nosso cantinho, a gente mora junto até hoje. E é isso. Então, Aí, comecei a faculdade e aham. Pois é, tal. aí veio a faculdade, aí, tipo, passou na que você Yeah! queria. Aí, como é que O foi, assim, surto, meu tipo, pai. passou logo de primeira, de segunda, no caso, primeira chamada, segunda chamada. Cara, se eu te disser que eu não lembro 100% como foi isso, mas é porque, assim, eu tava acompanhando todos os dias, né, esse negócio da Aham. nota de corte, não sei o que, blá, blá, blá. E uma coisa que é muito triste do nosso curso ele é a segunda opção para muita pessoa, para muitas, nossa, dicção horrível, né? Mas ele é a segunda opção para muitas pessoas. Aham. Muitas pessoas que às vezes não querem Não fazer, querem, é mas verdade. só para dizer que passaram em alguma coisa, põe educação física. Uhum. Então, assim, a nota de corte estava uma, e eu lembro que mais pro final do período ela subiu em disparada e eu comecei a surtar muito. E aí foi a época que eu fiquei jogando para um lado e para o outro, né? Porque eu queria muito o FRJ, mas também jogava para a UFES, que era a Federal do Espírito Espírito Santo. Santo. E aí eu não tenho certeza do que aconteceu, porque foi um momento de surto coletivo. Aham. Mas se eu não me engano, eu botei primeira opção o FRJ, segunda UFES. Eu não lembro se deu certo de primeira, mas eu entrei junto com todo mundo. Só que eu Aham. acho, se eu não tô ficando maluca, porque eu só lembro de eu surtar, gente. Então, assim, hoje em dia eu superei que eu tô na faculdade, não interessa como. É. Mas se eu não estou maluca, na primeira chamada, eu não passei. E aí. Ah, lembrei, agora eu lembrei. Tá. O que aconteceu? Tem licenciatura e bacharel, né? Na educação física. As notas mais altas são as de bacharel. Só que o que eu queria fazer não era bacharel. Mas Uhum. na época eu não tava nem. Nem vindo. Tava tudo bugado. E eu acabei colocando bacharel e, e a UFES. E eu me dei conta disso depois. Então não era para eu ter passado de primeira, porque a nota de bacharel estava muito alta e eu não ia passar por, tipo assim, 2 pontos. Aham. E aí, depois eu me dei conta disso, troquei certinho, aí deu tudo certo, passei linda e plena. Várias fotos pintadas lá na UFRJ. Mas, nossa, eu realmente excluí isso da minha vida, porque, gente, foi um momento muito, muito Tenso. tenso. Aham. Foi muito tenso. Que todos os dias eu entrava no site do SISU, todos os dias, toda hora, e na hora que virava. E cada dia eu ficava mais frustrada ainda. E a minha mãe, meu Deus, a minha mãe ela já não sabia mais o que ela fazia comigo. Porque é claro que ela queria, ainda tem a opinião da minha mãe nisso tudo, né? Claro que ela queria embarcar comigo nessa loucura, assim, ela sempre me apoiou muito nessas decisões. E ao mesmo tempo ela queria que eu ficasse, né? Então ela não Uhum. sabia se ela torcia pra ou contra pra coisa. Mas é isso, no final deu certo, foi de primeira, então eu fiz a inscrição certinha, tudo no período convencional, né? E aí Aham. entrei no início do ano, no início de 2018, tava lá eu, linda e plena, fazendo educação física na melhor faculdade do Brasil. Muito bem. Aí entrou na faculdade, aí já foi se encontrando assim, ficou meio perdido, se surpreendeu, né? Quando eu entrei, eu lembro que eu me surpreendi muito com a diversidade de coisas que a gente pode fazer e tal. Contigo também foi assim? Mais ou menos. Porque, assim, essa experiência da escola SESC, na verdade, ela me preparou muito para essas coisas. Aham. Então, acaba que a faculdade também é um mundo gigantesco, né? Mas, de certa forma, eu também já tinha visto bastante coisa que estava ali. Então, não foi um choque, sabe? Mas foi uma explosão de felicidade, porque desde o primeiro dia eu tinha plena noção de que eu tinha feito a escolha certa. Uhum. Então, assim, tudo naquele lugar. Claro que tem uns momentos de raiva, como sempre, né? Mas tudo naquele lugar me encanta, num nível bizarro. Então, até lá na UFRJ, a gente tem um prédio só de educação física e dança. Então, assim, o clima do prédio, a áurea do prédio é Uhum. diferente, sabe? Você Sim. entra lá e você fica feliz. Quando, Então, quando, quando eu estudava lá na UEA, a gente vai lá no mesmo prédio da galera lá
da saúde no geral lá, né? Então, tipo, medicina, Aham. enfermagem, odonto e farmácia. E aí, todas, tipo assim, cada curso tem aula em vários lugares do prédio, né? Tipo, várias salas, eles vão trocando de sala e tudo mais. Menos educação física, porque o nosso, nosso coordenador praticamente roubou, Sempre a gente. roubou o quinto andar lá. Aí era o quinto andar, o último andar do prédio anexo. Ou seja, tipo, era escondido, né? Meu pai. Aí o quinto andar do prédio anexo era o nosso. Aí ele pegou, montou lá, montou a salinha dele. Ele fez ele mesmo lá com botou mais divisórias, fez a melhor sala de coordenação, que é o caso dele. Aí um outro professor lá, amigo dele, fez um monte ele trabalha com negócio de artesanato e tudo mais, ele fez várias cadeiras, tipo, com material reciclável, madeira e tudo mais, Nossa, enfeitou que maneiro. tudo, colocou um monte de artezinhas, assim, coisas que remetem à educação física, uma bibliotecazinha, tudo mais. Então, tipo, o quinto andar, o que era para ser meio que, foi o que sobrou para educação física, tornou-se, tipo, o melhor andar e, tipo, o melhor lugar. Então, tipo, quando passava pelos outros lugares, era só um monte de gente caída no chão dormindo lá, que estudaram e não aguentava mais. Aí, quando chegava no quinto andar, era aquela barulheira, o ping-pong, Nossa, tinha isso não a galera muda, né? jogando dama, então, tipo, muito mais divertido, assim. Aí, o pessoal Muito, muito. dos outros cursos começaram a passaram a ir pra lá, para poder se divertir também, porque tipo, a unidade era praticamente morta e tal, e a educação física que era a parte alegre Sim, dos gente, prédios. chocada. Isso acontece muito comigo também. E assim, os cursos da área da saúde, eles ficam num prédio bem na frente, que é um prédio bem grande também, né? Porque, no geral, tudo da área da saúde mesmo. E Uhum, aí, a UFRJ, ela é enorme. Então, tanto que eles chamam de cidade universitária, literalmente, é quase uma cidade. E aí sim. tem prédios que são muito distantes, mas a vibe é isso que você descreveu. Então, assim, tu vai nos outros prédios e tem um negócio, sabe? Num clima meio pesado. Sim. Você entra na FD, nossa, que é o nome do meu prédio, né? E é só festa, é todo mundo muito feliz, é música para todo canto. O meu prédio, a gente brinca que parece um High School Musical da vida. Porque, assim, a galera gosta muito de dançar, né? No geral. Tem o pessoal da dança e tem o pessoal da educação física. Então, a gente sabe, a gente aprende uma coreografia, eu mais ainda, né? Tô no Uhum, grupo que aprende a coreografia e ensina para os amigos. Então, assim, a entrada do nosso prédio é um corredorzão, que a gente chama de varandão. E aí tu entra no varandão, aí tá, várias pessoas tacadas no chão, dormindo também, ou então conversando, enfim, toca uma música. Ressurge gente das cinzas, Together, together. todo. Não, nessa época, logo que eu entrei na faculdade, uma das músicas que a gente mais dançava era Ginga da Isa. Gente, eu escuto essa música, eu fico arrepiada, sério. Juntava todo mundo assim, todo mundo começava a dançar, parecia um flash mob. Se fosse Uhum. organizado, não ia ficar tão bom. E assim, era isso o dia inteiro na faculdade inteira, então nosso prédio realmente é muito grande, porque em 2016, foi 2016 os Jogos, foi 2016 os Jogos Olímpicos, né? Uhum. É, o prédio já era grande, mas aí, por conta dos jogos, eles ainda construíram mais quadras e uma piscina olímpica para Uhum. que Ah, que foi no Rio, para que os né? O... isso, exato, É. os jogos de 2016 foram no Uhum. Rio. Então eles construíram, usaram, né, o nosso prédio e construíram mais essas quadras e mais essa piscina para que os atletas pudessem treinar lá também. Então Uhum. virou um CT. E aí, assim, o prédio já é grande, já tem 1.000 quadras, já tinha uma piscina semi-olímpica. Agora tem uma piscina olímpica que a gente nunca usou. E cough, cough. Problemas maiores. Mas enfim. E aí, assim, em todo canto, era todo mundo dançando, todo mundo feliz, sabe? Então, outra vibe. E aí eu olhava para aquilo e falava, gente, como é que eu cogitei não vir para esse lugar? Meu Ia tá Deus! morta por aí, né? Na galera Não, da engenharia, nossa, nem fala. O só prédio de fazendo cálculo. engenharia
com todo respeito, gente, eu realmente gosto muito de exatas, eu respeito muito a profissão, mas, gente, parece que tá todo mundo morto lá. É uma tristeza, é uma, sabe? A pressão Então, do assim, cálculo 2, né? não, dois, o quê? Eu tenho uma amiga que ela faz química, e algumas aulas que ela tem são no mesmo prédio, né? Que é o Uhum. CT. E ela já tá no cálculo 4. Aí, Minha cada vez que ela nossa. vai fazer alguma coisa, ela vira assim pra mim, amiga, ainda bem que você não fez engenharia. Aí, quando ela passou do cálculo 1 pro 2, miga, ainda bem que você não fez engenharia. Aí, do 2 pro 3, miga, você arrasou em não ter feito engenharia. Mas é isso, né? Uhum. Aí, como eu te perguntei lá, aí no caso tu viu que tinha uma diversidade de coisas assim, e aí tu correu para que lado? Então, eu segui a vibe, né, do Onde curso. o vento levou. Então, é porque assim, como eu falei, eu faço licenciatura, né? Uhum. Então, o nosso primeiro período, a grade já vem montadinha, bonitinha, e a turma também não é escolhida e tal. E aí eu dei sorte de ficar com uma galera muito maneira também, então a gente foi seguindo ali mais ou menos a mesma vibe. E o que era a vibe? Eu tava fazendo as aulas da faculdade e tal, tava conhecendo também tudo que tinha para me oferecer ali. Nessa época, eu tive a oportunidade no ensino médio de ter estudado sobre pesquisa científica, eu tive uma introdução à pesquisa científica e escrevi um artigo. Olha Olha que só. luxo! Uhum. Escrevi um artigo no ensino médio e eu tinha muita vontade de trabalhar com isso, sabe? Porque é um ramo que eu realmente gosto muito. Porém, eu Uhum. tinha noção de que a pesquisa não é uma coisa valorizada no nosso país, mas ser Uhum. professora também não é, né? Então, mas enfim, foi uma das coisas que eu cacei no início da faculdade. Mas infelizmente, se a pesquisa no geral já é um ramo que não tem muito investimento, imagina a pesquisa em educação física, que é uma Sim. profissão que é menosprezada demais. As pessoas adoram o nosso trabalho, elas adoram o que a gente faz, mas infelizmente não valorizam na mesma proporção. Então, Uhum. com a pesquisa não foi muito diferente, aí foi uma das coisas que eu me frustrei, mas na verdade eu já imaginava um pouco. E aí foi isso, o primeiro período, assim, eu segui muito a vibe da proposta mesmo, né? Fui fazendo o que eu precisava fazer. Eu não sei se em todas as faculdades tem isso, mas lá na UFRJ eles começaram com a extensão, a falar de extensão. Então, assim, existem cursos, projetos, a gente tinha matérias sobre extensão. E a ideia da extensão, eu confesso que eu não sei nem explicar, porque não dá para resumir. Uhum. Mas é um, como que eu posso dizer? É como se fosse uma proposta em que a gente consegue ficar um pouco mais próximo também, às vezes, da comunidade, da Sim, escola. sim. E aí, no meu prédio, tem projetos de extensão muito maneiros. Então, projetos que trabalham em escolas públicas ou então que trabalham nas comunidades próximas lá da UFRJ, ou até em outros lugares, em outras cidades que são um pouco mais próximas do Uhum. Rio. E aí foi uma das coisas que eu olhei assim no início, mas não participei de cara. Hoje em dia eu Sim. participo, mas de cara eu tava assim, descobrindo o que eu podia Uhum. fazer. E até hoje eu tenho a sensação de que eu não descobri nem metade do que eu posso fazer. Mas ainda assim eu tenho uma noção, só que eu decidi seguir um caminho, né? Uhum. Acaba que dentro da educação física eu já tinha certos objetivos, então, como eu tinha toda essa trajetória com a dança, é óbvio que eu sabia que em algum momento isso ia aparecer. Então, eu já estava esperando, já estava ali sentadinha, tipo, tá, quando que vem a oportunidade para dançar? E aí foi meio que isso. Mas acabou que no final do meu primeiro ano, eu comecei a trabalhar com outra coisa, que foi recreação. E aí fiquei naquela, na faculdade de recreação. Mas era um trabalho mais de final de semana, então não me atrapalhou em momento nenhum em relação Uhum. ao curso. E aí isso foi se desenvolvendo. Então depois eu comecei a trabalhar com extra classe. Então trabalho para uma empresa hoje ainda, né, que Uhum. oferece extra classe para as escolas. E aí eu dei aula de dança e também tive a oportunidade de ser coordenadora de uma das unidades que essa empresa trabalhava, que também foi uma experiência
incrível que me ajudou muito com o que eu trabalho hoje, principalmente, que é a dança. Porque no início de 2019 eu fiz um curso para ser instrutora de fit dance Uhum. e hoje é a minha profissão master, porque Uhum. acabou que o extra classe foi afetado, né, com a pandemia. Então a gente está num momento de pausa contra a nossa vontade, claro, mas também respeitando tudo que está acontecendo. Uhum. E desde o início de 2019 até hoje eu comecei mais uma trajetória que agora é com a fit dance e sigo linda e plena Uhum. fazendo o que eu amo, né? E o fit dance, muita gente aí só ouve falar e tal, tá, tipo, muito popularizado, né? Sempre que a gente vê alguma coisa de dança, às vezes as pessoas já nem falam, mas vai fazer dança, vai fazer fit dance. O fit dance Isso. é, como o pessoal falava muito antigamente, a zumba, né? Todo lugar que tinha a zumba, É, vai ter a zumba aqui. é Explica a um nova pouquinho Zumba, aí, né? explica um pouquinho aí como é que você tem a mesma coisa da Zumba, qual é que é a diferença, para quem não tá sabendo. Bom, a principal diferença é porque a Zumba, ela tem uma proposta mais fisiológica. Então, assim, a ideia da Zumba é juntar o exercício físico com a dança. Uhum, Então, é uma modalidade que ela só pode ser executada por profissionais de educação física, né? Então, você depende de ter um CREF para poder fazer o curso e tal. Eu não sei exatamente como funciona a fundo a Zumba, né? Mas essa é a uhum, principal diferença. E no sentido contrário, a fit dance não, ela prega a dança puramente dançada. Então, sem fim, né? Apesar do nome, a galera confunde muito o conceito da coisa por conta do uhum, fit ali no nome. Então, acha que é uma dança para você perder peso, perder caloria, uhum, e não. A ideia é justamente dançar para ser feliz. Tanto que o uhum, slogan da empresa é você feliz por meio da dança. E ok. aí, por conta disso, né, os instrutores eles não precisam ser formados em nada, nenhuma faculdade, seja de educação física ou de dança, para ser instrutores de fit dance. Existe um curso que a gente faz para aprender as políticas da empresa, as regras, etc. E tem uma parte prática também, afinal, a gente trabalha com a dança, né? Então, Uhum. tem uma parte prática Mas, para tipo, se você a pessoa, ter. assim, sei lá, arriscou e dançar, mas ela não sabe dançar, ela é muito, muito ruim. Não vai ter Eu não como você... gosto de falar isso. Mas é porque, assim, gente, eu não posso ser contrária ao que eu progo. Eu acho que qualquer pessoa pode dançar, qualquer pessoa pode aprender a Não, dançar sem mas eu problema digo nenhum. a questão do instrutor, tipo, um instrutor Não, pois assim que. é. E é isso que eu ia falar agora. Para você, é claro que você pode aprender e pode virar professor, sim, com certeza. Aham, Só que se ali, no momento que você está fazendo o curso, pensa que você está fazendo um curso porque você quer ministrar uma aula de dança. aham, Então, no mínimo, a pessoa precisa ter ritmo, no mínimo, ela precisa saber contar, sabe? E encaixar, né, a coreografia dentro da aham. música, etc. A gente recebe uma base enorme, assim, depois que faz o curso. Inclusive, para as pessoas que não passam de primeira, eles dão um suporte Ah, também para que você então existe uma refaça. reprovação. Mas existe essa reprovação, Ah, porque acaba acontecendo mesmo aham, de sabe, não, às vezes sim, sim. realmente não dá, entendeu? Aham. Então, é isso. Aí a pessoa, pois é, mas aí eu acho que eu só já atrapalhei no raciocínio. Mas, É verdade. pois é, a gente tava Não, mas falando pois lá, é, aí é da o. diferença principal, né, da fit dance e Não, não, não. da Zoom. Não, aí Do tipo, quê? no caso tu já tava falando que tu foi lá, fazer o curso, foi fazer o curso, Ups, aí, 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 não sei, buguei. fiz a prova. Até eu buguei. Ah, Mas sim, tinha a enfim, a gente prova, estava era isso mesmo. nessa Tu lógica, é falou que tem isso. a prova Tem prática e tem a sim. prova teórica. A prática não, ou a teórica não tem, não. A teórica é só um momento assim que a gente aprende sobre a empresa, etc., as Ah, regras. saquei. E porque assim, a gente usa a marca, né? Paga-se uma licença para você usar a marca Hum, Fitdance. Só que para você usar a marca é como se você virasse um representante daquela marca. Então eles também têm as suas regras quanto marca registrada e quanto empresa que tem uma filosofia. uhum, Então, tem tudo isso, né, que é o que a gente aprende na parte prática, e também aprende toda a metodologia, porque a Fitdance tem uma metodologia,
que eu particularmente acho muito legal. Eu realmente não conhecia. Para você ter noção, o que aconteceu? Eu conheci a Fit Dance como a maioria das pessoas, né? Canal no YouTube e tal. Eu ainda estava no ensino médio, então estava lá na minha escola, bonitinha. E lá na escola, a gente tinha festinhas aos sábados à noite. E aí eu, né, como pessoa que gostava de dançar, assim como tinham algumas outras pessoas lá, a gente aprendia as coreografias da Fit Dance e arrasava de noite, na festa. Então, gente, como eu dancei as coreografias da Fit Dance. Mas eu não fazia a menor ideia de que tinha toda essa estrutura por trás. E na época já tinha. E como que eu descobri? Um amigo meu de Manaus começou a postar. Ele também fazia, né, educação física, mas já estava formado há muito tempo. E aí começou a postar aula de Fit Dance, não sei o que Fit Dance, não sei o que. E toda hora usando a marca, e eu assim, mas gente, o que é isso? Aí um belo dia, né, fui lá pesquisar. Isso foi, sabe quando? Quando eu estava tentando entrar na faculdade. Então isso foi em 2018, no início de 2018. Foi quando eu entrei no site da Fit Dance e descobri que tinha, né, esse programa de instrutores, etc. Vi que tinha curso no Brasil inteiro também, e aí eu ainda estava aqui. Aí eu virei para minha mãe, né, e falei assim, mãe, e se eu fizesse? Aí ela falou que seria muito legal, porém eu estava nessa, né, de ir para o Rio e tal. Eu podia ter feito no Rio, só que a dica, né, o conselho da minha mãe na época foi, filha, você já está fazendo muita coisa, você está entrando numa nova fase que você precisa se acostumar ainda. Então, assim, se tem curso toda hora, deixa um pouquinho mais lá para frente. Aí eu falei, tá bom. E fui me empolgando, porque, né, entrei na faculdade, tudo isso que a gente já conversou. E esqueci disso. E aí, o que aconteceu? No início de 2019, de novo, eu estava passando as férias em Manaus. E aí, eu estava mexendo no Facebook e apareceu um anúncio de curso. E aí, quando eu fui olhar, tinha curso lá no Rio, do lado da minha casa, literalmente do lado. Foi numa Smart Fit, que era 2 ruas de onde eu morava. E era 2 dias depois de eu viajar. Então, eu estava aqui em Manaus, como eu estou agora, né? Que eu vim visitar minha família. Estava em Manaus, fui para o Rio, 2 dias depois do curso. Cara, esse foi o momento que eu falei, é agora. É isso. Fiz meu curso, linda e plena, passei. E aí, mais uma conquista, né, que eu surtei. Porque eu falei, gente, eu vou trabalhar, eu vou ganhar dinheiro com a coisa que eu fazia de graça, feliz da vida. Eu não acredito nisso. Eu não conseguia acreditar que aquilo estava acontecendo. De verdade. Nossa, eu fiquei muito feliz. Muito, muito, muito feliz. Mas em compensação também, quando eu fui dar minha primeira aula, né? Eu tava, meu Deus, o que eu vou fazer? Essa primeira aula, no caso, era dentro de uma academia ou em um lugar específico? Foi dentro de um clube. Na verdade, a minha primeira aula foi uma substituição. Porque, assim, uma coisa que a empresa prega, mas é uma coisa que na prática realmente acontece, eles falam que a gente vira uma família, né? E para as pessoas que se dispõem a viver isso, de fato acontece. Então, como a gente segue uma metodologia igual, a gente segue um plano de aula que tem que ser executado e tudo mais, quando algum instrutor precisa faltar, pelo motivo que seja, é muito comum a gente substituir. E aí a minha primeira aula foi uma substituição e eu tava assim, Deus! Porque era uma turma que já estava acostumada, né, com aquele instrutor, com aquele modelo de aula. E é claro que, mesmo seguindo uma mesma metodologia, somos pessoas diferentes. Mas deu tudo certo. E deu tudo certo. Olha, eu fazendo propaganda da empresa. Mas é porque, assim, a gente tem uns treinamentos que acontecem semanalmente. Que atualmente está meio conturbado, né? Porque acontecia presencial. Mas, enfim. E eu ia muito nesses treinamentos. Eu demorei um pouco para ir, porque eu tinha vergonha, eu não conhecia ninguém. Mas aí, um belo dia, falei, não, eu vou. E desde a primeira vez que eu fui, eu não parei mais, porque eu realmente aprendia muito. Então, esses treinamentos, as coisas que a gente aprendia, foi o que me deu segurança para dar essa primeira aula, sabe? E aí, desde então,
só fluiu. Então, em seguida, eu comecei a dar aula num clube. Aí, depois, eu fui para academia. Mas esse ano de 2019, né, foi o ano que eu fiz muitas substituições. Então, assim, aquilo me agregou também de uma maneira, sabe? Uhum. E foi muito legal, porque é muito diferente, assim, a proposta. E eu aprendi muita coisa, eu passei por diversos lugares, por academias de rede grande, por academias menores, por clube, né, por aula de Uhum. personal e por Aí aí nesse, vai, nesse entende? caso aí do clube, por exemplo, a própria pessoa vai lá e oferece pro clube para ela dar aula, ou o clube que contrata, assim, tipo. Tem as duas opções. Nesse Uhum. caso, o clube já queria contratar. Então, o que aconteceu? Geralmente, quando a pessoa conhece, né, ela entra em contato com alguém. Então, a diretora lá do clube falou com uma instrutora que ela conhecia. Só que a instrutora não tinha horário. Uhum. E aí, o que ela fez? Ela jogou no grupo que a gente tem, né, da nossa Saquei. famíliazinha Fit Dance. Uhum. E aí, eu vi que era perto de casa e falei, estou indo lá agora. Uhum. Então eu fui lá, fechei tudo bonitinho e foi isso. Mas assim, tem as duas Uhum. opções. Acaba que acontece muito de terem lugares, né, que querem alguém, que acabam conhecendo um instrutor e esse instrutor divulga no grupo dos outros instrutores. Mas eu Entendi. também já dei as caras lá em em alguns Uhum. lugares para tentar, né? E esse negócio da substituição é tipo assim, te denominam assim, ó, você vai substituir tal fulano de tal, ou tipo, espontaneamente tu fala, eu vou É, lá. normalmente é o instrutor que pede, ou a, né? Uhum. Então, a gente tem um grupo geral e tem um grupo por região. Uhum. E aí, nesse grupo por região, fica mais fácil, né? Tá todo mundo ali mais ou menos próximo. Então, sempre que alguém precisa, joga lá no grupo: Ó, tô precisando de substituição tal dia, tal hora, alguém consegue? E aí, sempre quem pode acaba respondendo. Então, assim, as primeiras substituições que eu fiz foram muito perto de casa. Na época, eu morava em Copacabana ainda. E apesar de Copa não ter muitas aulas de fit dance, tinham algumas. E eu conhecia, né, uma galera dali. Então eu me sentia um pouquinho mais confortável de conhecer a Uhum. pessoa também. Aí a pessoa pedia e eu ia. E em seguida eu acabei fazendo muita substituição para amigos mesmo. Então eu tinha um amigo que ele dá aula, no caso, na Bodytech, e mais outras duas academias também, que são grandes lá no Rio, né? E teve uma fase da vida dele que ele estava fazendo muita coisa e ele não estava conseguindo dar conta. Uhum. E aí eu ficava brincando com ele, porque eu fazia tanta substituição para ele que eu brincava dizendo que eu era sócia dele já. Falava, sua turma é tão minha quanto sua. Eu dou tanta aula que eles nem lembram mais de você. Eles não sabem seu nome mais. E a própria turma zoava com isso, então era super maneiro também. Eu acho uma relação muito legal, assim, nesse Uhum. sentido. E no caso lá, assim, o Fit Dance, a empresa Fit Dance, ela tá envolvida nessa negociação, ou no caso o dinheiro é para vocês mesmos? Não, ele é nosso, assim. A Fit Dance, ela é uma marca, né? Uhum. Então, ela está envolvida basicamente no que a gente faz com essa marca. Então, nas burocracias mais gerais. Mas, assim, se a partir do momento em que eu quero oferecer uma aula para alguém, é problema meu, em compensação, os lucros são meus também. O que vai Uhum. para a empresa é só a licença que eu pago, mas a licença não tem relação nenhuma com o lugar. Então, assim, Entendi. não é como se eu precisasse repassar alguma coisa para a empresa de acordo com os Uhum. lugares que eu dou aula, entendeu? Não, eu Entendi. pago a minha licença e aí eu posso dar quantas aulas eu quiser ou nenhuma e Uhum. só utilizar os benefícios, né, de instrutor. E é isso, entendeu? Saquei. No caso, o instrutor, no caso, tu falou que existe todo aquele suporte, tem o treinamento e tudo mais, que esses que são os benefícios, assim. Ter acesso a. É, Uhum. a gente tem acesso a alguns conteúdos exclusivos, então, mas são conteúdos mais de aula. Uhum. Tem o benefício do Fit Dance Style, porque a Fit Dance está tão grande, gente, eu realmente não imaginava quando eu entrei. Então, a Fit Dance tem uma marca, né, de Uhum. roupa, que são roupas tanto para quem pratica,
quanto para os instrutores, para a gente Uhum. se identificar, né, enquanto está dando aula. E aí os instrutores, eles têm benefícios também em relação a essas roupas, caso eu queira revender, por exemplo, por aí vai. Hum. A marca faz muitos aulões também, no caso, estamos parados, Uhum. né, por conta do Covid, mas, gente, esses aulões são muito maneiros, muito, muito maneiros. São sempre aulões feitos por região. Então, nesse caso já é a empresa, né? A empresa faz Aham. a parceria com algum lugar. Lá no Rio, a gente fazia muito no Barra Music, que é uma casa de festas gigantesca. Uhum. E aí eles fazem um eventão, que é um aulão de dança, que é sempre temático. Então, assim, aulão de verão, aulão de carnaval, aulão de fantasia. Nossa, e é muito maneiro, porque a gente, no Rio, a gente já conseguiu fazer o maior aulão da Fit Dance. E foi Tá louco. muito, muito, muito legal. E aí, os instrutores que querem subir no palco e instruir, Uhum. a gente tem esse direito, né? Existe uma organização por trás. E esse aulão, eles são pagos. Então, eu, quanto instrutora, eu posso só vender os ingressos também e Uhum. show. Então, assim, tem gente que não dá aula. Tem gente que Sim. vive de vender ingresso de aulão, de vender roupa, de vender curso, porque eu posso vender curso para outras pessoas que querem se tornar instrutoras Aham, também, saquei. e por aí vai. Mas a maioria acaba dando aula porque Uhum. é mais o objetivo, né, de quem Sim, procura. sim. Então, tipo, é um negócio e tanto assim, né? Tem várias ramificações, né? Várias Muito, muito. oportunidades. Interessante. Não, tanto que Não, pode falar. assim, só para complementar, se eu quisesse, por exemplo, se eu tivesse condições, eu podia abrir a minha própria escola de dança da Fit Dance, por exemplo. Entendeu? Ó, Porque aham. assim, eu tenho o direito de usar a marca e eu posso fazer isso. É claro que, conforme a coisa for crescendo, com certeza isso ia chamar a atenção da gestão, né? E acabaria, não sei como que poderia ser o desenrolar disso, mas assim, é uma das coisas que eu posso fazer se eu quiser, entendeu? Uhum. Então, tipo, se eu quiser abrir uma academia, uma escola de dança e falar assim, que é uma escola só de fit dance. Porque dentro da fit dance também existem 3 modalidades, é uma coisa que as pessoas quase não sabem. Que é o fit dance classic, o que todo mundo conhece. Tem o fit dance swag, que é uma pegada um pouco mais hip hop e tal, Uhum. então é um curso diferente que se faz. E tem o fit dance kids e teen, que são coreografias, né, adaptadas para crianças e adolescentes. Sim. Então, assim, se eu quisesse montar uma escola que eu oferecesse uma grade com todas essas modalidades, fizesse aulões, etc., eu poderia, Muito entendeu? bom. Assim como eu posso organizar esses aulões gigantescos também, se eu Uhum. quiser. Vender tem ingressos, lucrar com Isso, isso. isso. Entendi. Tem muita gente É, que faz. aham. No caso, uma dúvida aqui que me veio agora. As coreografias, elas são padronizadas, assim, tem que seguir exatamente uma coreografia só. Isso. Mais ou menos isso, mas sim. As coreografias que a gente usa em aula são as coreografias do canal, né? Aham. Não faz muito sentido, assim, eu acabar vendendo a marca e não usar a coreografia que tá ali, porque faz parte da marca. Essa é uma outra diferença também em relação à Zumba, né? A Uhum. Zumba, o que é obrigatório é você botar pelo menos um exercício dentro da coreografia, mas a coreografia é você que cria. Já da Fit Dance, não, a gente usa as coreografias que estão lá no canal. Só que, assim, existem diversas metodologias para usar essas coreografias em aula. Então, se eu quiser, eu posso adicionar uma dinâmica, por exemplo, que seria uma dinâmica, sei lá, botar num dado momento da coreografia as pessoas em dupla para fazer um determinado passo junto. Ou Uhum. então fazer, tipo, uma batalha de lados, lado A, lado B, Saquei. enfim. E Uhum. também, quando a gente vai ensinar alguma coreografia, que às vezes tem um passo um pouco mais desafiador, a gente costuma destrinchar esse passo, sabe? Então, tornar ele um pouco mais fácil. Uhum. E aí eu tenho o direito também, eu também posso, né, acabar fazendo isso para facilitar o passo para os meus alunos. Porque, assim, a primeira aula que eu dei, né, a minha primeira turma, era uma turma sênior, era uma turma de terceira idade. Então, tinham alguns passos que elas não conseguiam fazer porque não era Uhum. acessível, né? Sim, Então, eu posso adaptar aquele passo sem descaracterizar a coreografia. Eu posso fazer isso, mas saquei. a ideia
é usar as coreografias que estão ali no canal. Uhum. Outra coisa que eu também, quando estava falando sobre essa questão da marca, utilizando a marca, realmente tem um impacto frente às pessoas, por exemplo, assim, se fosse a aula de dança da Rebeca, aí eu tô falando assim, Tem. a aula de fit dance da Rebeca. Tem, com certeza, com toda certeza, assim. É uma coisa que tem crescido cada vez mais, né, nas Uhum. academias, nos clubes, em praças, etc., justamente pelo nome. Então, não tem como não comparar, mas toda hora a gente vai acabar comparando com a Zumba. Lá na época que a Zumba estourou, era muito diferente. A gente ouvia, eu vou numa aula de dança bem ali. Eu vou numa aula de Zumba. Nossa, a pessoa falava que ia numa aula de Zumba, você falava, eu vou junto. Uhum. Eu mesma fui a pessoa que fiz isso, inclusive, entendeu? Então, hoje em dia, a Fit Dance ela tem o mesmo impacto e ouso dizer que é até maior, Uhum. porque já tem anos que ela está no ramo e continua no auge. Então, assim, muitas academias, muitos espaços, no geral, procuram instrutores justamente pelo nome, porque muda muito para uma academia você oferecer na grade aula de ritmos, aula de dança, Aham. aula de fit dance. Isso Saquei. chama a atenção das pessoas. Às vezes a pessoa nem é tão ligada assim no canal como eu era, né, lá no ensino Uhum. médio, eu sabia todas as coreografias. Às vezes a pessoa não é assim, muitas vezes na verdade não é. Mas só dela ouvir o nome, reconhecer aquele nome, ela já fica empolgada, então ela quer fazer aquela aula. E aí por isso só cresce. Então assim, independente do lugar, se eu estou dando uma aula numa academia, num clube, numa praça, se estou dando aula por conta própria, usar a marca faz muita diferença para as pessoas, assim, sabe? Uhum. Muito bem. A outra coisa que também, tipo, me veio assim uma dúvida, no caso, quando e a gente já ia falar sobre isso, né? A questão da pandemia. Começou lá, empolgadérrima no clube e tudo mais. Aí depois, como é que foi? Tipo, veio a É, pandemia, tipo, foi um impacto muito grande. Como é que tu lidou com isso? a pandemia foi um tapa na cara de todo mundo, né? Aham. Então, assim, acaba que a minha trajetória, eu nunca tive por muito tempo algo tão fixo, Uhum. porque eu estava aprendendo muita coisa, então eu até não me importava tanto com isso. Então, eu passei realmente por muitos lugares. E aí, dei aulas frequentes, né, em vários lugares, mas quando a pandemia começou, eu não estava com uma turma fixa. Eu tinha tido uma turma por um tempo e tal, mas que eu sabia que ela ia acabar. O acordo Uhum. já tinha sido esse de início. Então, assim, eu não tive o impacto inicial que muitos instrutores tiveram, de tipo assim, Uhum. meu Deus, o que que eu vou fazer? Eu fico sem dar aula, eu dou aula online, o que que eu faço? Eu não tive isso porque eu não tinha nada, né, Uhum. fixo dentro da Fit Dance. Isso aqui. E aí eu fiquei observando. Eu Uhum. tirei esse momento, eu me dei ao luxo de observar o que as pessoas iam fazer. Porque no início teve de tudo, né? Então, o que foi mais comum foi a galera fazer live no Instagram, no YouTube, Uhum. da aula. E aí eu ouvia muitos feedbacks dos meus amigos, né? O que eles achavam em relação a isso, assim, Uhum. de como foi a experiência e tudo mais. E aí teve também a galera que começou a dar a aula online. Então, assim, eles faziam uma chamada de vídeo e davam a aula. Tinha gente que gostava mais, por exemplo, porque na live você não consegue ver o que que a pessoa está fazendo. Se Uhum. quiser, a pessoa abre a live, fica ali sentada e você nunca vai saber, né? Sim. Enquanto na chamada de vídeo, não. Então, eu aqui me vendo e eu também consigo ver os meus alunos. E aí tinha gente que preferia, etc. Então, isso já foi uma ideia que eu fui catando, né? Eu já pensei assim, a live eu não gosto muito dessa ideia de não ver o que a pessoa está fazendo. Eu gosto mais da ideia da chamada de vídeo. Aí dentro disso, como eu falei, tinha os level ups, né? A gente não estava podendo, obviamente, se encontrar pessoalmente. Então, de início a gente teve o level up online também. Uhum. E aí a gente fez chamada de vídeo e a galera ia compartilhando isso. Então, compartilhava como que fez, como que adaptou a casa, como que adaptou os equipamentos no Uhum. geral, porque nem todo mundo estava preparado para isso, né? Então, como também, qual aplicativo que era melhor usar, etc. E eu Uhum. ali, só catando, Uhum. só catando, só catando. Até que eu cheguei num momento em que eu tomei vergonha na cara, porque eu tinha muito medo, porque assim,
a gente usa uma metodologia para dar essa aula que ela funciona muito ali na prática presencial, entendeu? Uhum. Porque a ideia da aula de fit dance é que a gente dance. Então, pouquíssimas vezes a aula para que o instrutor ou a instrutora ensine a coreografia para alguém. Isso acontece muito raramente quando um passo é muito desafiador. No geral, a gente põe a música para tocar e vai. E aí eu tenho as minhas metodologias, que são as metodologias que a gente aprende com a empresa, de instruir você. Então, tô eu dançando com você, e enquanto a gente dança, eu vou te instruindo. Então, eu vou te indicando com gestos, ou falando, ou com intenção de corpo, o que você tem que fazer. Então, você tá aqui fazendo comigo um movimento, sabendo que você vai ter que fazer outro. E assim, eu sou uma pessoa muito verbal, eu adoro falar. Na aula, eu tento o máximo possível, na aula presencial, né? Eu tento o máximo possível misturar os dois, porque imagina, eu gritando numa sala enorme para 30 pessoas com um som altíssimo, não tem voz que aguente, né? Então eu tento mesclar um pouco, mas isso para mim foi um desafio lá no início. E também o fato de que na aula online a câmera ela inverte a imagem. Então assim, para quem tá vendo o vídeo, né? Isso aqui para muitas pessoas é mão direita, mas para mim é mão esquerda. Então é uma coisa que eu tenho que fazer também na aula online. E isso tudo eu fui catando informação. Aí beleza. Um belo dia, liguei eu para uma amiga, também instrutora, e a gente treinou. A gente deu aula uma para outra para treinar a aula online. E aí, o que eu fiz? No início da pandemia estava tudo muito complicado, ainda tá, claro, mas no início teve muita live solidária, né, etc., shows. Então eu pensei assim, cara, eu vou abrir uma turma de aula aberta mesmo. Quem quiser participar, participa, porque eu sei que está num momento difícil, não é? Eu estava também, né, como eu falei, né, nessa época eu não estava com turma fixa, mas eu estava fazendo as minhas substituições, estava dando uma aula aqui, uma aula ali, e tinha o meu trabalho fora parte com o extra classe. E aí tudo parou. Então, mas mesmo assim eu não fiquei pensando só no dinheiro, né? Eu pensei um pouco no todo. Então eu resolvi fazer essas aulas online, montei a turma bonitinho, divulguei, e foi muito maneiro, porque eu não esperava que tivesse uma aderência tão legal e teve. E para minha surpresa, foi uma aderência assim de muita gente mesmo. Então, olha que loucura, por conta da experiência lá na escola Sesc, né? Eu tenho amigos espalhados pelo país e alguns até fora. Então, quando eu divulguei que estava dando essas aulas, esses amigos foram divulgando também. E aí, eu dando aula, eu dava aula para gente do Rio, para gente daqui de Manaus, eu dava aula para várias pessoas do Sul também, dava aula para uma galera de Minas, de São Paulo, e por aí. Eu dei aula para muita gente de muitos estados, para gente da Bahia, de Cuiabá, e por aí vai. Então, isso foi uma das coisas que eu fiquei muito animada com a aula online. Uniu o Porque eu pensei, Brasil. nossa, sim. Não, e assim, eu tinha muitos amigos que sempre tiveram vontade de fazer a minha aula e por diversos motivos não iam, né? Então, essas pessoas tiveram a oportunidade de fazer a aula, eu achei isso muito legal. E é a coisa que eu mais gosto, assim, hoje em dia. Então, toda essa experiência acabou me preparando também, né, para mais para frente começar a cobrar pelo meu trabalho, afinal, não deixa de ser um trabalho, eu invisto tempo, invisto dinheiro nisso. Então, eu continuei por muito tempo, eu passei 4 ou 5 meses, ou 6, eu acho que foram 6, na verdade, dando essa aula aberta, mas em seguida eu também comecei a dar as minhas aulas fechadas, né? Que o que mais bombou não foi a turma, foram as aulas particulares. Então, eu tenho muitos alunos Isso de aula aqui. particular online. Então, tipo, E só aí, uma assim, pessoa, 2 pessoas assistindo. isso, a pessoa, No caso, pessoas que ela moram faz juntos. Tá? isso. Assim, tem gente que até divide. Então, por exemplo, o que acontece hoje? A maioria faz sozinho. Mas eu tenho 2 alunos que são amigos que moram juntos, que fazem juntos, obviamente. E aí, recentemente, isso foi até semana passada, uma amiga deles quis começar a fazer aula também. Então, ela fez uma aula experimental junto com eles. E, em seguida, eles juntos decidiram que querem fazer juntos também. Então, assim, ela não tá com eles fisicamente. Entendi. Mas eles também fazem aula juntos, sabe?
Aí no caso daí, hoje tá tirando assim um dinheirinho e tal, dá para sustentar, dá para ou tá apertado. Hoje eu tô requisitada, meus amores. Não, eu felizmente hoje está dando muito certo. Essa minha amiga, né, que a gente fez a aula lá no início, a gente sempre conversou muito, porque assim, lá atrás, antes de pandemia, eu ficava muito frustrada às vezes, porque, como eu falei, né, passei por muitos lugares e acabou que quase não dava certo, assim. Sempre Uhum. tinha algum motivo pelo qual não dava certo. E eu achava que o problema era eu. Eu falava assim, Que gente, não é isso. possível. Porque todo mundo elogiava a aula, modéstia à Uhum. parte, mas assim, as pessoas realmente elogiavam a aula. E eu me esforçava muito para dar uma aula maneira, mas aquilo não fluía e eu não entendia, eu me culpava muito. Pensei várias vezes em não renovar a licença, em desistir, mas graças a Deus eu não fiz isso. E aí, quando eu comecei a dar essas aulas online, foi uma reviravolta que hoje eu não tenho mais horário. Eu não tenho Oh, horário livre mais. parabéns. Requisitadíssima, Uhum. obrigada. Mas hoje os dias de glória chegaram, então eu realmente não tenho mais horário para dar aula, porque eu tenho muitos alunos. Acabou que, infelizmente, por motivos já, né, monetários mesmo, eu Uhum. precisei parar com aquela turma. Então, eu fiquei o máximo possível que eu consegui. Aí eu comecei a dar as minhas aulas já pagas. Uhum. Só que aí, quando a demanda começou a aumentar, porque não foi nem só da aula, eu tive umas coisas pessoais mesmo que aconteceram que foram me ocupando mais. Então, eu não estava conseguindo lidar com tudo. E aí foi o momento em que eu falei, gente, eu vou precisar parar, mas foi um momento também que rolou aquela flexibilização, né, na quarentena. Uhum. Então, muitas pessoas já estavam voltando para a rotina e acabou que a frequência tinha diminuído. Então, assim, eu comecei com uma turma cheia também, 20 e poucos alunos. Aí foi diminuindo, foi diminuindo, foi diminuindo. No final, tipo, daqueles 20 e poucos, 5 estavam indo com frequência, sabe? Mas eu tive uma conversa com a galera, foi muito legal, eu gostei muito, elas também, enfim. E aí acabei ficando só com as minhas aulas mesmo já pagas. E é isso, hoje, felizmente, eu tô nessa fase de estar com todos os horários cheios, todos os horários que eu posso. Eu tô até repensando assim o que eu vou fazer mais para frente, mas é coisa que tá por vir. Uhum. Então eu tô muito feliz de não ter desistido, né? E muito feliz assim por muita coisa, porque é um momento bem complicado em que Uhum. a gente precisa se cuidar, a gente precisa ficar em casa se conseguir, e ao mesmo tempo a gente também precisa ganhar o dinheiro para botar o pão na mesa, né, etc. Então acaba que é muito difícil conciliar isso. E eu me vejo muito privilegiada, né, nessa Privilegiado. situação, Uhum. porque eu tenho a possibilidade de fazer o meu trabalho online. Uhum. E como eu falei, né, eu precisei fazer essas adaptações, não foram monstruosas, não foram tão difíceis. Eu estudei para isso, então, além dessa troca com os meus amigos, eu busquei muita coisa. A própria empresa também ofereceu bastante material para a gente estudar e pensar como que a gente podia oferecer uma aula de qualidade sendo Uhum. online. E hoje eu estou muito satisfeita com esse resultado e tenho todo o retorno, né? Então, se eu tenho alunos que estão há um ano comigo já fazendo aula, é porque eles gostam. Uhum. Realmente. E, e aí, além de tudo, de conseguir trabalhar em casa, eu consegui manter isso de dar aula para outras pessoas. Então, além dos meus alunos cariocas, eu tenho 3 alunos paulistas também. Então, assim, eu acho isso muito maneiro, sabe? Uhum. E é uma das consequências boas, né, que a gente consegue tirar desse momento tão conturbado, assim, tão difícil. Sim, é verdade. Eu tava falando no meu último podcast lá com o Williams, que eu te falei, lá da Bélgica. A gente falou Uhum, exatamente isso, que ele falou que, no caso, na profissão dele, até melhorou depois que começou a pandemia, justamente porque ele lida com essa questão online, e a gente até falou, assim, essa questão das outras profissões, e aí realmente dando um exemplo de que, no teu caso, a educação física, que é uma coisa tão, parece que presencial, né, tão, precisa ter o contato, alguma coisa do tipo, e também conseguiu se, até realmente melhorar na questão profissional.
Então, meus parabéns Exato. aí pelo seu Obrigada. desempenho. No caso, como eu te falei lá, sempre que eu. A minha primeira lembrança que eu tenho lá já é dançando, já sendo a estrela do negócio. Então, parabéns. Eu Sei que amo. você tem um futuro ainda muito grande pela frente, brilhante. E eu estarei sempre lá para aplaudir suas vitórias. Então, se alguém quiser Obrigada. agora te contratar, não pode. Não, assim, claro que pode, né? A gente vai dar um jeito, entendeu? A Aí, gente no vai. caso, como é que Para faz para tudo tem entrar um em contato jeito. contigo? Ó, pode entrar em contato pelo Instagram. Eu acho que Uhum. vai ser a maneira mais Ele vai fácil no aparecer bem aí, ó, momento. embaixo, assim, ó. Faz assim. Esse Isso Instagram aí, aqui. gente. Entre em contato a priori pelo Instagram, porque se vocês quiserem, eu posso deixar meu e-mail também, que vai ser mais fácil escrever do que falar. Então, depois o João coloca isso tudo nas informações aqui. E aí, quem tiver interesse, a gente conversa, vai dar certo, entendeu? Não vou deixar ninguém na mão. Quem quiser fazer aula comigo, vai conseguir fazer aula comigo, vai ser super bem-vindo, eu vou ficar muito feliz. E é isso, né? A gente vai conversando, vai se ajeitando, troca os contatos depois mais pessoais também. É isso. Maravilha. Então, muito obrigado, Rebeca. Muito obrigado por ter conversado aqui com a gente, bateu um papo aí, explicou muita coisa. E para Falei a encerrar, beça, né? falou, mas assim, é isso que a gente queria mesmo. Mas fiquei Deu, rendeu, empolgada, inclusive. rendeu. Fiquei empolgada, já fala a beça, em falar das coisas que eu gosto, então. Uhum. Mas muito obrigada a você pelo convite, obrigada também às pessoas que estão escutando até aqui, né? Porque, gente, ó, a pessoa fala. Mas é isso, acho que é É, importante a gente sempre ter esses canais de troca, né? E viabilizar muita informação que às vezes as pessoas só não têm conhecimento mesmo daquilo, exato. então acho muito maneiro. Uma última pergunta para a gente encerrar totalmente. Vai. É, aconselharia alguma pessoa assim, que está em dúvida, pensando assim, será que eu vou nessa carreira? Será que eu começo? Será que eu faço curso? Será que tanto a educação física quanto o fit dance? Recomenda? Nossa, com toda certeza, com toda certeza. Eu acho, voltando lá para a primeira coisa que eu falei, né? Eu acho que quando você gosta do que você faz, é claro que a gente sempre vai ter os nossos momentos de estresse, os momentos que não vão ser tão bons, mas aquilo, em sua maioria, em 90% das vezes, vai ser muito bom. Então, assim, se você gosta de práticas corporais no todo, de estudar sobre o corpo, etc., se você gosta de dançar, se você acha que é isso que você tem que fazer, cara, vai na fé, vai feliz, sabe? Eu conheço muita gente da educação física, né, que estava também nessa dúvida, que entrou no curso já não tão decidido quanto eu entrei, mas que quando começou a fazer, falou jamais, jamais troco, não troco por nada. E assim como gente da Fit Dance também, né, que como a gente ressaltou na nossa conversa, os instrutores eles não precisam ser formados em educação física ou dança. Então eu conheço muita gente que é formada em outras coisas, conheço gente de administração, de química e por aí vai, que hoje é muito feliz fazendo isso. Tem gente que, assim, se desvinculou 100% do que era a sua antiga profissão e Uhum. agora só dá aulas de dança. Sim, sim. Tenho uma instrutora que, gente, ela é uma das minhas maiores inspirações. Ela era professora de química e hoje em dia ela só trabalha com dança. Ela nunca mais deu uma aula. E assim, não estou Legal. falando que é perfeito, Uhum. mas e ao ponto de que você tem que trocar a sua profissão para isso. Não, não estou falando isso. Mas que quando você gosta e você se identifica com aquilo, faz total diferença no Uhum. nível em que ela acabou se desvinculando, né, da sua outra profissão para dançar, assim como tem gente que está conciliando as duas coisas e por aí vai. Então, assim, se você gosta, só vai, sabe? Se você sente que, se você fala com gosto disso, tipo, é muito nítido a diferença, né? Como a gente fala. Então, assim, o Uhum. gosto, quando você tem gosto pelo que você faz, quando você fala com amor por aquilo, com certeza é algo que você vai se sentir pleno fazendo. Então, só vai feliz que vai dar certo.
Então é isso, muito obrigado de verdade mais uma vez. Espero que em breve Eu que agradeço. possamos nos reencontrar e bater mais altos papos assim. Eu vou fazer você dançar. Aí complica. Mas é isso Vai aí. dar certo, acredita em Vai mim. dar certo. Dançar não precisa seguir exatamente a coreografia, né? Do jeito que sabe, né? Viu? É Com o fit, certeza, é dançar para ser do jeito que feliz. que o fit dance manda. Então é isso aí, muito obrigado a todo mundo que acompanhou até aqui na Twitch, no YouTube ou no Spotify. Lembrando novamente, só entrar lá no Spotify e escrever Pode Dali tudo junto, podcast, que você vai encontrar essa e outras entrevistas lá. Lá na Twitch, twitch.com/ujmarcos ou no YouTube, youtube.com/ujmarcos. E lá no YouTube também tem agora o novo canal exclusivo do Pod Dali. Só aí você entrar lá no YouTube, escrever Pod Dali Podcast, coloca lá, você vai encontrar. E também tem o canal de cortes, onde vai ter só os melhores momentozinhos, trechozinhos da Rebeca explicando aí alguns detalhes. Vai estar lá no canal de cortes, você vai escrever Vários memes. Pod Dali Podcast, cortes, e você vai encontrar também lá. Então é isso. Qualquer coisa, siga nas redes sociais da Rebeca também vão estar aparecendo aí em algum lugar. E as minhas também. Muito obrigado a todos. Um grande abraço. Valeu! Falou! Beijo! Tchau, tchau, gente. Dale, 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 dale. Quer mais? É. Dale, 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 dale. Quer mais? É.